Fala rapaziada, tudo de boas? Quem fala é o Cine Lipper. E hoje farei um top 5 filmes da Marvel. Os 5 piores que são toscos, horríveis, lixo. Até os 5 melhores que são ótimos, divertidos e surpreendentes. Lembrando, tudo isso é opinião, respeitem e deixem a sua nos comentários. Então chega de enrolar, e começa. Em quinto lugar, temos Thor: Amor e Trovão. Essa brigueça geralmente divide opiniões, mas para quem não gosta dele, as críticas costumam fazer sentido. Depois do tom mais equilibrado e épico do Ragnarok, este filme exagera no humor a ponto de transformar quase todas as cenas em piada. Isso faz com que momentos que deveriam ser emocionantes ou tensos percam impacto, dificultando levar a história a sério. Outro problema é o desperdício de personagens. O vilão Gorr tem uma atuação excelente e uma motivação forte, mas aparece muito menos do que poderia. Em vez de explorar seu lado sombrio e ameaçador, o roteiro prefere focar em piadas e situações exageradas. Pelo menos o personagem não vira um palhaço. Os efeitos visuais também receberam muitas críticas, com algumas cenas parecendo inacabadas, algo incomum para uma produção tão cara da Marvel. Além disso, o roteiro é considerado irregular, alternando entre drama e comédia sem encontrar um equilíbrio convincente. No fim, Thor: Amor e Trovão ainda tem qualidades, como o carisma do elenco, a trilha sonora e algumas cenas emocionantes. Mas, para muitos fãs, ele desperdiça uma história que tinha potencial para ser uma das melhores do personagem e acaba sendo uma das maiores decepções da fase recente da Marvel. Em quarto lugar, As Marvels. Esse é um daqueles filmes que tenta ser leve e divertido, mas acaba passando a sensação de que faltou impacto. O maior problema está no roteiro, que parece apressado. Os acontecimentos se resolvem rápido demais e quase não há tempo para desenvolver os personagens ou fazer o público se importar com os conflitos. A vilã também decepciona, com poucas motivações interessantes e pouca presença em cena. O humor, que deveria ser um dos pontos fortes, nem sempre funciona. Em vários momentos, as piadas quebram a tensão em vez de ajudar a história. Além disso, o filme depende bastante de produções anteriores da Marvel e de séries do Disney Plus, o que pode deixar quem não acompanhou tudo completamente perdido. Mesmo com boas cenas de ação e uma química divertida entre as protagonistas, muitos consideram que isso não é suficiente para salvar o conjunto. No fim, As Marvels acaba sendo visto como um dos filmes mais esquecíveis da Marvel. Visualmente competente, mas com um roteiro fraco, uma ameaça pouco marcante e pouca emoção para justificar sua importância dentro da franquia, mas acho que o fracasso dele foi um pouco exagerado. Em terceiro lugar, Eternos. Agora sim, esse é um dos filmes mais decepcionantes da Marvel porque tenta ser grandioso, mas acaba sendo frio e sem personalidade. O maior problema é o excesso de personagens. São tantos protagonistas que quase nenhum recebe desenvolvimento suficiente para criar conexão com o público. O ritmo também é muito lento para um filme de super-heróis, com longas cenas de exposição que deixam a história cansativa. Além disso, os vilões são pouco marcantes e o conflito principal demora demais para realmente prender a atenção. Mesmo com belíssimas paisagens e uma fotografia acima da média, o filme parece esquecer de entregar emoção e entretenimento. No fim, Eternos passa a sensação de que tinha ideias interessantes, mas falhou em transformá-las em uma aventura envolvente, sendo considerado por muitos um dos filmes mais fracos do universo cinematográfico da Marvel. Em segundo lugar, Capitão América: Admirável Mundo Novo. Agora pelo amor, isso é um daqueles filmes que parecem grandes no papel, mas acabam decepcionando na execução. O roteiro é cheio de ideias políticas e conspirações, mas desenvolve tudo de forma confusa e sem muito impacto. Em vários momentos, a história parece mais preocupada em preparar futuros filmes do que em contar uma aventura realmente envolvente. Anthony Mackie faz o possível como Sam Wilson, mas o personagem não recebe um desenvolvimento forte o bastante para sustentar o peso do novo Capitão América. Além disso, muitos personagens secundários são pouco aproveitados e alguns conflitos são resolvidos de maneira rápida demais. As cenas de ação até têm bons momentos, mas faltam criatividade e emoção, principalmente quando comparadas aos melhores filmes da franquia. Os efeitos visuais também apresentam momentos inconsistentes, tirando parte da imersão. No fim, o filme passa a sensação de potencial desperdiçado.
Em vez de entregar uma nova fase marcante para o Capitão América, oferece uma aventura esquecível que dificilmente ficará entre as melhores da Marvel. Em primeiríssimo lugar, temos Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. 2 horas de vergonha alheia sem fim. Homem-Formiga e a Vespa Quantumania tinha tudo para ser uma grande aventura, mas acabou sendo uma das maiores decepções da Marvel. O reino quântico, que parecia um lugar cheio de mistérios, vira um cenário exagerado de computação gráfica, sem personalidade e muitas vezes artificial. A história é confusa, corre demais e apresenta vários personagens novos que mal têm tempo para serem desenvolvidos. O maior desperdício é o Kang. A atuação é forte, mas o roteiro não aproveita todo o potencial do personagem, que deveria ser uma ameaça muito mais impactante. Além disso, o humor aparece em momentos que quebram a tensão, diminuindo o peso das cenas importantes. Até Scott Lang, que sempre foi um herói carismático e divertido, parece menos interessante do que nos filmes anteriores. No fim, Quantumania tenta parecer grandioso, mas acaba sendo vazio, esquecível e, por mim, o filme mais torturante da Marvel. Mas vocês viram o padrão. Todas essas patetices da Marvel tinham potencial pelas boas ideias, mas a execução foi tão preguiçosa que estragou completamente a experiência desses 5 filmes. Em quinto lugar, Homem de Ferro. Homem de Ferro é um filme que marcou uma geração e iniciou o universo cinematográfico da Marvel, mas também tem alguns problemas. O maior destaque é Robert Downey Jr., que transforma Tony Stark em um personagem carismático, engraçado e cheio de personalidade. A construção da armadura e a evolução do herói são muito bem feitas, mostrando um homem egoísta aprendendo a assumir responsabilidade. Por outro lado, o vilão é pouco desenvolvido e acaba sendo bastante previsível. Algumas cenas de ação poderiam ter mais impacto, principalmente no confronto final, que parece menor do que o filme prometia. Além disso, a história segue uma fórmula relativamente simples de origem de herói. Mesmo com esses defeitos, Homem de Ferro funciona muito bem pelo protagonista, pelo humor e pela importância que teve para o cinema de super-heróis. Não é um filme perfeito, mas é uma ótima introdução ao universo da Marvel e um dos grandes responsáveis pela popularidade do gênero. Em quarto lugar, Pantera Negra. Pantera Negra é um filme que tem uma importância enorme para a representatividade no cinema, mas isso não significa que seja perfeito. O maior destaque é Wakanda, um dos mundos mais interessantes já apresentados pela Marvel, com uma cultura rica, visual incrível e uma tecnologia impressionante. Chadwick Boseman entrega um T'Challa carismático, mas quem realmente rouba a cena é o vilão com motivações fortes e uma história que levanta discussões interessantes. Por outro lado, o filme sofre com alguns problemas de ritmo e com cenas de ação que não são tão memoráveis quanto poderiam ser. O terceiro ato é considerado por muitos uma das partes mais fracas, com uma luta final genérica e efeitos visuais que envelheceram mal. Mesmo com esses defeitos, Pantera Negra continua sendo um dos filmes mais importantes do universo Marvel, principalmente pelo impacto cultural e pelos temas que aborda. Não é uma obra perfeita, mas é uma experiência marcante e diferente dentro da franquia. Em terceiro lugar, temos Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia é uma das apostas mais diferentes e arriscadas da Marvel, e justamente por isso funciona tão bem. O filme pega personagens pouco conhecidos e transforma um grupo de desajustados em uma equipe carismática e divertida. A química entre Peter Quill, Gamora, Rocket, Groot e Drax é o grande destaque, com diálogos engraçados e momentos emocionantes. A trilha sonora é um dos maiores acertos, trazendo uma identidade única para o filme, enquanto o visual colorido e as cenas de ação no espaço criam uma aventura muito diferente dos outros filmes da Marvel. Porém, o vilão acaba sendo um pouco genérico e poderia ter mais profundidade. Mesmo com alguns problemas, Guardiões da Galáxia surpreende pela criatividade, pelo humor e pelo coração. É um filme que prova que a Marvel pode contar histórias com personagens desconhecidos e ainda entregar uma das aventuras mais divertidas da franquia. Um dos filmes mais importantes e marcantes do seu universo cinematográfico. Em segundo lugar, Capitão América: O Soldado Invernal. Cara, esse é facilmente um dos filmes mais fortes da Marvel. Diferente de muitas aventuras do estúdio, ele aposta menos no humor exagerado e mais em uma história de espionagem, conspirações e dilemas morais. O filme transforma Steve Rogers em um personagem mais complexo, mostrando o conflito entre seguir ordens e lutar pelo que acredita. As cenas de ação são incríveis, com destaque para as lutas mais realistas e o confronto contra o Soldado Invernal, que traz um peso emocional enorme. Além disso, a trama envolvendo a SHIELD mantém o público preso do começo ao fim.
Apesar disso, alguns podem sentir falta de mais desenvolvimento para certos personagens e achar que o vilão principal poderia ter mais presença. Mesmo assim, o filme é um dos melhores exemplos de como a Marvel consegue misturar ação, suspense e uma boa narrativa. Capitão América, o Soldado Invernal é uma prova de que filmes de heróis podem ser inteligentes e muito mais profundos do que apenas batalhas e efeitos especiais. Em primeiríssimo lugar, temos Vingadores Guerra Infinita. Pra mim, o melhor de todos. Vingadores Guerra Infinita é um dos filmes mais ambiciosos da Marvel, reunindo dezenas de personagens em uma batalha épica contra Thanos. O grande destaque é justamente o vilão. Ele não é apenas um inimigo poderoso, mas um personagem com uma motivação própria, tornando a ameaça muito mais interessante. As cenas de ação são grandiosas, os efeitos visuais impressionam e o filme consegue equilibrar muitos heróis sem parecer completamente perdido. Por outro lado, a enorme quantidade de personagens faz com que alguns tenham pouco desenvolvimento, e quem não acompanha todo o universo Marvel pode ficar um pouco confuso com tantos acontecimentos. Além disso, o filme termina de uma forma arriscada, dividindo opiniões entre quem achou genial e quem esperava uma conclusão mais tradicional. Por mais que eu tenha achado chocante, no geral, Guerra Infinita é um grande evento cinematográfico com uma escala impressionante e um dos melhores vilões da franquia, mesmo tendo alguns problemas de ritmo e excesso de personagens. É uma experiência que marcou a história dos filmes de super-heróis. Pra mim, o melhor filme da Marvel. Забуду и на любимая моя.